Apóstolos, capítulo 10, do versículo 9 ao versículo número 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do versículo 9 ao versículo número 23, onde continuaremos falando sobre o centurião Cornélio e sobre Pedro e sobre a visão que Deus dá a ele. Olha, o Senhor diz assim: no dia seguinte, enquanto estavam a caminho, já perto da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar por volta da hora 6. E sentindo fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe uma visão. E ele viu os céus abertos e um objeto descendo como se fosse um grande lençol, baixado pelas quatro pontas sobre a terra. E nele havia todo tipo de quadrúpedes, animais que rastejam pela terra e aves dos céus. E uma voz lhe disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi algo profano ou impuro. Pela segunda vez lhe falou a voz: não chames de profano o que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes. E logo o objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro, perplexo, refletia sobre que seria a visão que teria, os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam à porta. E chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Pedro ainda estava meditando sobre a visão quando o Espírito lhe disse: 2 homens te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles, e não duvides de nada, porque eu os enviei a ti. Então Pedro desceu ao encontro dos homens e disse: sou eu a quem procurais, por que viestes? E eles responderam: o centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, que tem um bom testemunho de todas as nações judaicas, foi avisado por um anjo para te chamar à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro então convidou-os a entrar e os hospedou. Amém. Deus e eterno Pai, aqui nós estamos, Senhor, diante da tua poderosa presença, diante da tua palavra, te pedindo, Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a realizar a tua obra, cumprir em nós o teu querer e a tua vontade. Eu diminua para que tu cresça, que eu suba para que tu apareça. No que nos importa, Senhor, é ter o teu nome reconhecido, é ter o teu nome exaltado, é ter o teu nome proclamado, que seja a honra e a glória sejam dadas a ti eternamente, ó Senhor. Fala, Senhor, na tua igreja, porque aqui estamos, Senhor, para louvar o teu santo nome, mas também para ouvir a tua poderosa voz, para ouvir o Senhor falar conosco. Por isso, Pai, nós te pedimos, realiza e completa a tua boa obra em nós. Continua, Senhor, conosco neste lugar. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, domingo passado vimos a respeito do centurião Cornélio, a qual ele era um homem, e o texto vai nos dizer que este homem era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, dava muita esmola ao povo e continuava orando a Deus. Este homem orava ao Senhor, ele dava esmola aos que careciam, mas um anjo aparece para ele e pede em uma visão, e diz que as suas orações, as suas esmolas chegaram aos céus. A sua oração e esmolas têm subido como um memorial diante de Deus. Então envie homem agora a Jope e mande buscar Simão, também chamado de Pedro. Um anjo aparece para o centurião, para o homem, o Cornélio, um homem que era centurião, que ele governava e que ele era um guerreiro, que ele estava sob o seu comando 100 homens. Por isso o nome chamado centurião. Ele era um comandante romano da região do regimento militar chamado italiano. Esse homem, ele, como o texto disse, ele estava orando ao Senhor. Ele era um homem que orava ao Senhor, buscava ao Senhor, um homem que também ajudava os pobres e os carentes.
mas o anjo aparece para ele e demonstra que ele precisa conhecer aquele que pode salvar e mudar a sua vida. Por isso, o anjo aparece e diz: mande alguém até Jope e chame Pedro, Simão, mais conhecido como Pedro, para vir à sua casa. E ele assim o faz. Ele envia 2 homens. E então o texto que nós estamos lendo, Lucas vai nos dizer que nos dias seguintes, enquanto estavam a caminho, enquanto esses homens que o centurião Cornélio enviou a caminho para Jope para buscar Pedro, enquanto eles estavam a caminho, já perto da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar, por volta da hora sexta. Interessante é que os judeus eles oravam 3 vezes ao dia. Na terceira hora, na sexta hora e na 9ª hora, o judeu buscava ao Senhor em oração. Por isso, Pedro, como um judeu mais convertido a Cristo Jesus, permanece ainda algumas coisas do judaísmo. E isso, a oração. Vimos também domingo passado que este homem Cornélio também estava orando na hora 9ª. Ele estava orando na hora 9ª. E quando o anjo aparece para ele, este homem, a Bíblia vai nos demonstrar que por mais que Pedro foi aquele que andou com Cristo Jesus, Pedro foi aquele que foi chamado pelo Senhor para apacentar as suas ovelhas, para cuidar das suas ovelhas. Pedro foi chamado pelo Senhor para cumprir a vontade do Senhor. Ele continuava orando e buscando o Senhor em oração. Precisamos, como igreja do Senhor, como cristãos em Cristo Jesus, ter vida de oração. Precisamos buscar o Senhor em oração. Precisamos orar e ter intimidade com o Senhor. Porque orando é que nós temos intimidade com Deus, conhecendo a palavra, analisando as Escrituras e também orando ao Senhor. É assim que temos intimidade com Deus da palavra. Precisamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. E Pedro subiu ao terraço para orar por volta da hora sexta. Pedro estava orando ao Senhor, enquanto aqueles homens estavam a caminho para ir falar com ele, para buscar ele, para levar ele até o centurião. Pedro estava orando ao Senhor. Pedro estava se dedicando uma vida de oração, uma vida de busca da presença do Senhor. Precisamos, como Pedro e como Cornélio, orar e buscar o Senhor em oração. Precisamos orar ao Senhor, buscar o Senhor em oração e ler a palavra, porque a resposta da oração está na palavra do Senhor para a minha e a sua vida. Precisamos orar para buscar intimidade, assim como nós, quando criamos e temos uma amizade, nós queremos conversar e falar e dialogar com aquela pessoa para diminuir a distância, para crescer assim. A intimidade assim é com Deus, assim é com Cristo Jesus. Quando buscamos em oração, quando oramos, estamos dedicados em oração, buscando ao Senhor, nós diminuímos a distância, nós entramos na sala do trono de Deus e as nossas orações são atendidas por intermédio de Cristo Jesus. Por isso, Pedro estava orando neste horário e sentindo fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe uma visão. Lucas vai dizer que Pedro estava com fome, queria comer, mas a comida ainda não estava pronta, mas ele estava orando ao Senhor. E então veio uma visão a ele, sobreveio-lhe uma visão, e ele viu. O interessante, irmãos, é que o texto vai nos dizer que Pedro estava orando como era de costume. Ele não estava buscando uma visão, ele não estava buscando que algo fosse revelado para ele. Ele não estava ali inclinado para buscar a revelação de nada. Ele estava orando ao Senhor, e o Senhor enviou uma visão sobre ele. Porque vemos em muitos lugares pessoas buscando ter visões, pessoas buscando ter entendimento, pessoas buscando ter algo em sua vida. Mas aqui nós estamos vendo, como a palavra vai nos dizer, que veio sobre ele uma visão. Ele estava fazendo o que era de costume, ele estava fazendo o que era de normal, ele estava buscando ao Senhor no horário da hora sexta, meio-dia, ele estava orando ao Senhor. Ele estava buscando ao Senhor em oração. E veio sobre ele uma visão.
E ele viu os céus abertos, e um objeto descendo como se fosse um grande lençol, baixando pelos 4 pontos sobre a terra. Então Pedro vê nesta visão uma coisa como se fosse um grande lençol aberto, descendo como se fosse um grande lençol baixado pelos quatro pontas sobre a terra. Pedro vê algo estendido, sendo baixado pelas 4 pontas até a terra. E nela havia todo tipo de quadrúpedes, animais que rastejam pela terra e aves do céu. Lucas vai nos dizer, e como nós começamos a exposição do livro de Atos, nós vimos que tudo aquilo que Lucas descreve neste livro é aquilo que ele investiga, aquilo que ele pergunta para as pessoas que participaram e que viveram neste momento. Então, tudo o que está escrito aqui é veracidade, é verdade, porque ele fez a questão de interrogar, de pesquisar as pessoas para escrever o livro de Atos. Então, ele vai dizer que estava sobre aquele lençol, havia todo tipo de quadrúpedes, todo tipo de animal que anda de 4 patas, todo tipo de animal, não tinha animais específicos, mas sim todo tipo de animal de 4 patas, quadrúpedes, animais que rastejam, animais rastejantes ou répteis, como nós conhecemos, também que rastejam pela terra, e aves dos céus, todos os tipos de ave dos céus havia em cima daquele lençol. E nele havia todo tipo de quadrúpede, animais que rastejam pela terra, aves dos céus, e uma voz lhe disse: levanta-te, Pedro, mata e come. A palavra do Senhor veio a Pedro e disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro era judeu, e o judeu, ele não podia comer animais, qualquer tipo de animal. Ele não podia comer um porco, ele não podia comer outro tipo de cachorro, gato, outros tipos de animais, porque aqui o texto está nos dizendo que são todos os tipos de animais quadrúpedes, um cavalo. Então, o judeu ele tinha uma regra na culinária que ele só podia comer um carneiro, a ovelha e um boi, animais que ruminam, somente animais que ruminam o judeu poderia comer. E também tinha a restrição do sangue, era um tipo de morte que os animais poderiam morrer diferenciados, teriam que ser degolados e o seu sangue todo ali derramado para que eles não pudessem comer o sangue do animal. Quer dizer, o texto, o judeu não comia animais que não morressem de forma silenciosa. Então, aparece para Pedro todos os tipos de animais naquele lençol. E a voz do Senhor fala para ele: levanta, Pedro, e come. Mata e come. E então, mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Ele sabia que o Senhor estava falando com ele. Ele disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi algo profano e impuro. Pedro disse para o Senhor: não, eu aprendi que não é desse jeito, não é esse animal que eu posso comer, não são esses animais que eu posso comer, são animais específicos. Pedro estava ainda debaixo da religiosidade judaica. Pedro se converteu a Cristo Jesus, mas ele ainda estava sobre a religiosidade judaica. Jesus estava demonstrando e mostrando para Pedro, e vai continuar nos dizendo, e pela segunda vez, 15, e pela segunda vez lhe falou a voz: não chames de profano o que Deus purificou. Deus estava preparando Pedro para que o Senhor tinha para realizar e para fazer na vida dele. E Deus estava demonstrando para Pedro que ele não chame de profano o que Deus já purificou. Porque nós vamos ver no texto que este homem Cornélio, ele era um capitão da guarda romano. Então jamais um judeu poderia sentar à mesa com um romano ou com
alguém que não fosse da religião judaica, ou entrar em sua casa, porque assim ele poderia ficar impuro. Mas o Senhor está dizendo pela segunda vez: não chames de profano o que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes, e logo o objeto foi recolhido ao céu. E enquanto Pedro, perplexo, refletia sobre o que seria a visão que tivera os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam à porta. Enquanto Pedro estava pensando e perplexo, pensando na visão que ele tinha tido, os homens enviados por Cornélio estavam à porta. Nesse texto nós vamos ver que o Senhor realizou a sua obra também naqueles que não eram judeus, ou os incircuncisos. Assim como estes homens estavam para a porta e chamado, perguntaram se ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Perguntaram se ali estava Simão, também chamado Pedro, assim como o anjo disse a Cornélio: vai à rua tal, na casa de fulano, no lugar tal, e ali estará Simão, mais conhecido por Pedro. E eles assim o fizeram. E então e perguntaram ali se estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Pedro ainda estava meditando sobre a visão, quando o Espírito lhe disse: 2 homens te procuram, levanta-te, desce e vai com eles, e não duvides de nada, porque eu os enviei a ti. O Espírito Santo fala a Pedro e o prepara, dizendo: vai com eles, não duvides de nada, porque eu os enviei a ti. Imagina a igreja sendo perseguida, a igreja do Senhor sendo perseguida, e quando Pedro desce as escadas, estão lá soldados romanos à porta procurando ele. Imagina como Pedro estava. A igreja estava sendo perseguida, e Pedro se depara com soldados romanos à sua porta, o procurando. Mas o Espírito do Senhor já tinha dito a ele: não duvides de nada, porque eu os enviei a ti. O Senhor estava dizendo a Pedro: sou eu que vou contigo, eu estou contigo, não duvides, porque eu estou no controle. O Senhor estava dizendo a Pedro: não duvides de nada, porque eu que enviei eles a ti, eu estou no controle de tudo. O Senhor está no controle da minha e da sua vida. É Ele quem tem o controle de todas as coisas. É Ele quem possui o controle em suas mãos. Por isso, não duvides de nada, porque eu os enviei a ti. Então Pedro desceu ao encontro dos homens e disse: sou eu quem procuras, por que viestes? E eles responderam: o centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação judaica, foi avisado por um santo anjo, que te chamar à sua casa e ouvir as suas palavras. Pedro pergunta a eles: por que vocês vêm a mim? E eles disseram: nós viemos porque o centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação judaica, foi enviado por um santo anjo, foi avisado por um santo anjo para te chamar à sua casa e ouvir as tuas palavras. Aqueles homens chegaram para ele e disseram por que eles estavam ali. Pedro começa a entender o propósito de Deus na visão que ele tinha tido. Pedro começa a entender aquilo que o Senhor Jesus já tinha dito aos seus discípulos: e sereis minhas testemunhas, tanto na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Jesus disse aos seus discípulos que a mensagem do Evangelho da salvação seria pregado até os confins da terra, para todas as pessoas, não somente para os judeus, mas para todas as pessoas. Mas Pedro ainda tinha os preconceitos
religiosos. Pedro ainda tinha a religiosidade judaica em sua mente. Por isso, o Senhor aparece para ele numa visão, demonstrando: não chame de impuro o que eu já purifiquei. Porque um judeu jamais entraria na casa de um samaritano, na casa de um romano, na casa de alguém que não fosse judeu. Então o Senhor estava demonstrando para Pedro, e glória a Deus por isso, porque por causa disso nós fomos alcançados pelo Evangelho da salvação de Cristo Jesus. Por causa da obra do Senhor, nós fomos alcançados por esse Evangelho salvífico que muda e transformou a minha e a sua vida. Por isso, eles disseram a respeito de Cornélio: este homem era um homem que o seu testemunho, temente a Deus e de bom testemunho de toda a nação judaica. Este homem era um homem temente a Deus, era um homem que o seu testemunho era visto por todas as pessoas, mas o anjo aparece para ele, para que Pedro fosse até ele e pregasse o Evangelho da salvação. Nós vamos ver mais adiante, no próximo domingo, a respeito sobre a pregação de Pedro na casa de Cornélio. Ele era temente a Deus, ele guardava os mandamentos do Senhor, ele tinha bom testemunho diante de toda a nação judaica, mas ele foi avisado que era necessário nascer de novo. Era necessário ter uma vida transformada. Era necessário entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele e deixar que ele faça o mais na minha e na sua vida. Talvez você se encontre aqui nessa noite, você tem um bom testemunho, você teme a Deus, mas você não teve um encontro com Cristo Jesus. Você não teve um encontro com aquele que é a verdade, o caminho e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Cristo Jesus. Por isso, este homem Deus envia um anjo para falar e para pregar o Evangelho. Então, Deus prepara Pedro para receber aqueles homens. Deus prepara Pedro para levar a palavra para aquele homem. Por isso, Pedro recebe a visão do Senhor, daquele grande lençol, com os animais que ele considerava impuros, mas que o Senhor já havia purificado. Por isso, o texto vai nos dizer: Pedro então convidou-os a entrar e os hospedou. Pedro entendeu o que o Senhor tinha falado a ele. Pedro entendeu que o Senhor tinha enviado aqueles homens, o Senhor já tinha purificado aqueles homens, e por isso ele poderia estar com aqueles homens, ele não estaria impuro. Então, meus amados irmãos, precisamos viver longe da religiosidade. Precisamos deixar a religiosidade de lado. Precisamos viver o amor de Cristo Jesus. Precisamos viver a palavra do Senhor na minha e na sua vida. O Senhor nos disse em João 14 que aquele que me ama obedece os meus mandamentos. E o texto continua dizendo: tendo-os amado até o fim. O Senhor nos chama para amar as pessoas. O Senhor nos chama para viver o seu amor. O Senhor nos chama para viver a sua vontade. O Senhor nos chama para viver a sua verdade. E assim demonstraremos que amamos a Cristo Jesus, quando obedecermos os seus mandamentos. A palavra vai nos dizer que, como pode dizer eu amo o Senhor a quem não vê, se você odeia o irmão a quem você vê? Precisamos demonstrar o amor de Cristo Jesus, este amor que nos alcançou, este amor que nos purificou, este amor que mudou a minha e a sua vida, este amor que nos transformou para a maravilhosa glória de Cristo Jesus. Precisamos ter testemunhos de vida, precisamos temer ao Senhor, mas precisamos entregar a nossa vida àquele que pode e que é o caminho, a verdade e a vida. Só Cristo Jesus pode te salvar. Só Cristo Jesus pode te levar para morar com o Senhor eternamente. Só Cristo Jesus pode transformar o seu viver. Só Ele pode te purificar através do sangue derramado na cruz do Calvário. Só Cristo Jesus
pode te levar a Deus. Por isso, meus amados irmãos, vivamos este amor, vivamos o Evangelho de Cristo Jesus, vivamos o que o Senhor nos chama para viver, obedecendo os seus mandamentos. Amém? Gostaria de lembrar que